Bom dia, bom dia! Vamos iniciar a semana com o nosso devocional do empreendedor, falando hoje sobre a presença de Deus. Gente, que texto lindo! Esse eu já vi várias vezes, já li ele, já meditei, já ministrei sobre ele, fui ministrada. E mais uma vez o Senhor trouxe no meu coração hoje sobre a importância da presença de Deus na nossa casa. Muitas vezes somos tementes a Deus, dizemos que confiamos em Deus, que a nossa vida foi entregue, consagrada ao Senhor, mas até quanto nós temos levado a sério as coisas de Deus na nossa casa, na nossa empresa? O quanto nós temos entendido, o quanto nós temos temido, o quanto o temor tem feito parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está em 2 Samuel. Esse texto de 2 Samuel 6, ele fala sobre a tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Nós não vamos ler o texto todo, eu sugiro que você medite depois em 2 Samuel 6 todo. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pedaço desse texto de 9 a 12, mas o texto se resume na tentativa de Davi trazer a Arca de volta para Jerusalém. Até então era uma vontade, era um desejo, era um homem que confiava no Senhor, que sabia a importância de trazer de volta a arca para o lugar dela, mas ele tinha os seus próprios meios e os planos eram dele. Todos os planos eram dele. Por mais que ele tivesse uma boa vontade de trazer a arca de volta para Jerusalém, entendendo a importância de trazer Deus para aquele lugar, os planos eram feitos da forma dele. Muitas vezes nós temos uma boa vontade, nós temos uma proatividade e a gente acha que isso basta, isso é suficiente e a gente esquece de perguntar para Deus se é aquela forma correta de aplicar aquela ação, aquela determinada decisão que temos para tomar. Tomamos nossas decisões próprias, oramos rapidamente e vamos fazendo. E no meio do caminho dá errado, de repente a gente se frustra com uma situação às vezes catastrófica, igual foi no caso desse texto, e a gente fica com medo e não entende, e a gente acha que Deus simplesmente se afastou de nós. Mas o que nós não entendemos é a forma e a seriedade que nós estamos lidando com as coisas de Deus. Isso precisa ter regra. As coisas de Deus, elas têm ordem e decência. Não podem ser feitas de qualquer forma, não pode ser feito de qualquer jeito. A gente bem sabe que no Antigo Testamento tinha muitas regras, tinha muitas coisas. A lei prevalecia de várias formas, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então eles tinham várias formas de cultuar a Deus, diferente de hoje no Novo Testamento. Mas o que a gente não pode se esquecer hoje, vivendo o novo de Deus, o que a gente não pode esquecer no Novo Testamento, é que Jesus, é que Deus, ele continua sendo um Deus de ordem e decência. No Novo Testamento, simplesmente nós não podemos achar porque a gente vive o novo, a gente pode fazer as coisas do nosso jeito. Não. Deus continua buscando por pessoas que zelam por ordem e decência, por respeito, por pessoas que buscam fazer as coisas do reino com o coração voltado para o reino. Não pessoas que buscam fazer para agradar o homem, ou pessoas que buscam a fazer para ter um cargo, para ter uma posição, não. Pessoas que fazem para adorar o Senhor. No Novo Testamento, Deus continua buscando por verdadeiros adoradores. Ele nunca vai abrir mão disso. Nós precisamos entender e nos colocar na posição de verdadeiros adoradores. Nós vamos ver no verso, a partir do verso 9, o texto fala assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom.
e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Olha que interessante, naquele dia Davi teve medo. Por que Davi teve medo? Porque quando ele decidiu levar a arca de volta para Jerusalém, ele arrumou um carro de boi novo, ele pegou 2 pessoas e colocou para carregar essa arca. E eles, com muito zelo, muito jeito, colocaram a arca e foram levando. E no meio do caminho, um dos bois tropeçaram. E ao tropeçar, um desses homens tentaram segurar para que a arca não caísse. E ali ele foi consumido. Nesse momento, aquele homem morreu, porque tocou na arca do Senhor indevidamente. Aí você pode estar se perguntando, mas meu Deus, como assim? Esse Deus é muito furioso. Eles estavam com cuidado, ele foi simplesmente segurar para a arca não cair. E ainda assim, ele é morto por isso? Vocês entenderam a importância de fazer as coisas de Deus de acordo com a vontade de Deus? Porque a boa vontade, muitas vezes, ela não é o suficiente. Ele teve uma boa intenção, a boa intenção não é suficiente para agradar a Deus. Ele teve uma boa intenção de segurar a arca para que a arca não caísse, mas essa não era a forma qual o Senhor tinha ordenado que eles conduzissem a arca. Essa não era a forma que o Senhor tinha para lidar com as coisas de Deus. Existiam regras, existia ordem, e eles estavam fazendo do jeito dele. Ele estava conduzindo a arca da forma qual ele achava que era mais viável para chegar em segurança até a cidade dele. Então ele tinha o interesse de ter a arca lá, de preservá-la, mas não era aquela forma. Então nós precisamos tomar cuidado. Às vezes a gente acha que a gente está caminhando com Deus, a gente está levando a presença de Deus, a gente está fazendo as coisas da forma correta. E no entanto, não é o que de fato tem que ser feito. No entanto, não é a forma que o Senhor quer que a gente faça. E aí, de repente, a gente vê os nossos negócios não fluem, a nossa casa não é abençoada e a gente não entende. Porque a gente acha que a gente está fazendo. O Senhor precisa entender a verdadeira essência. Eles precisavam entender a verdadeira adoração a Deus. O temor de como lidar com aquilo não era de qualquer jeito. Não podia simplesmente fazer por fazer. A gente não pode simplesmente chegar num lugar achando que porque conhecemos Jesus nós vamos levar a presença dele. Não, para que a gente exerça o papel e para que o Espírito Santo flua através das nossas vidas, precisa de um preparo, precisa de uma adoração intensa, precisa de um momento de intimidade. O Senhor usa a quem tem intimidade com ele, quem de fato vai fazer da forma correta. Eu não posso simplesmente tentar segurar as coisas de Deus de qualquer jeito e levar. Eu vou ser exterminada no meio do caminho. Já viu pessoas que de repente você vê, está lá no auge, aquela pessoa, você olha e fala, nossa, está fazendo tanto sucesso, está levando a palavra de Deus, está ministrando, está colocando, está palestrando em todo canto, está crescendo. E de repente, como uma neblina, essas pessoas somem. Na verdade, essas pessoas não estão movidas e sendo guiadas pelo Espírito Santo. Elas estão falando em nome de Deus, elas estão fazendo da forma para encantar e agradar outras pessoas. Às vezes elas até têm uma boa intenção, mas aquilo não é suficiente para agradar o coração de Deus. E de repente elas somem e você não vai mais falar. Então precisamos estar atentos. E assim Davi não quis levar a arca para junto de si. Aí o que ele faz? Ele pega essa arca e deixa na casa de um homem chamado Obed-edom. E durante 3 meses que a arca ficou naquela casa, o Senhor abençoou aquele homem, aquela casa, e tudo que tinha ali foi abençoado. Tudo que tinha na casa de Obed-edom foi abençoado, porque a arca de Deus estava ali. E sabe qual que é a diferença? Que quando Davi pede para esse homem para deixar a arca guardada ali, aquele homem entende que ele não ia guardar o instrumento, ele não ia guardar algo sagrado e valioso. Ele não estava recebendo um objeto valioso e sagrado, mas ele estava hospedando o próprio Deus. Quando Obed-edom recebe a arca, ele entende que ele está recebendo Deus.
E ele entende que ele ia hospedar Deus na casa dele. E aí o cuidado com aquele objeto foi totalmente diferente. Não era a preocupação para que aquela arca não caísse, não era a preocupação para que ninguém mexesse simplesmente ou para que ninguém tocasse. Mas era uma preocupação de querer estar perto, de querer usufruir o quanto mais ele podia, porque ele sabia que Deus estava ali. Ele sabia que aquela arca carregava a presença de Deus e que Deus estava na casa dele. Então, tudo de errado que estava acontecendo ali, qualquer coisa que não estava funcionando ali, Obed-Edom entende que era o momento daquela situação ser mudada. E ele começa a ser abençoado e usufruir do fruto da presença. Porque quando nós nos aproximamos de Deus verdadeiramente, com o coração verdadeiro, com o coração de adorador, toda a nossa geografia ela começa a ser mudada. Tudo que tem na nossa casa, na nossa empresa, começa a ser mudado. Todas as circunstâncias, elas começam a ser vistas de uma forma diferente. E a bênção de Deus começa a tomar conta da nossa casa, da nossa empresa, da nossa família. Em tudo que quanto nós colocarmos as nossas mãos, nós vamos ser abençoados. Isso não quer dizer que nós não vamos ter desafios, que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter algo que é extraordinário, que é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é aquela paz que, mediante a luta, a tribulação, as aflições, aos desafios, a dor, a gente continua confiando. É algo que quando você olha e tudo está dando errado, você se lembra das promessas de Deus. E você diz, eu tenho um Deus que habita nessa casa. E a paz reina apesar da doença. A paz reina apesar dos problemas. A paz reina apesar da situação financeira. A paz de Deus habita aqui. E é por isso que eu confio que tudo vai ficar bem, porque a presença de Deus está hospedada aqui. Eu tenho um Deus que mora aqui, que se hospeda nesse lugar, que caminha comigo, que não solta da minha mão nem um segundo, que não me abandona. Um pai que não é como um pai terreno, que abandona os filhos, que falha, que frustra, mas um pai que cuida, o qual zela, o qual já preparou uma morada, a qual eu estarei com ele um dia na eternidade. E aqui ele continua cuidando de mim. O Espírito Santo que flui em minha vida, ele vai ser tão forte, a presença dele, o brilho dele vai ser tão intenso que por onde eu passar, por onde eu tocar, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser ministradas, pessoas vão ser alcançadas. E você vai tomar posse de uma prosperidade que não é a prosperidade que os homens pregam do dinheiro, mas a prosperidade do reino de Deus, a prosperidade da plenitude de tudo que você busca, da paz que excede todo entendimento. E o amor de Deus que permanecia na casa de Obed-Edom, que transformou a família de Obed-Edom, vai transformar a sua família e a sua casa. Que você fique com essa mensagem nessa manhã, que você entenda a importância do seu ministério aqui na terra, que você entenda que a sua casa e a sua empresa, esses são os seus ministérios. E é aí que o Senhor vai te usar, é aí que o Senhor vai abençoar você poderosamente, para você transbordar, para você derramar na vida daqueles que caminham à sua volta. Com a presença de Deus, receba a graça e a arca de Deus na sua casa nessa manhã. E assim como Obed-Edom, abra as portas e entenda que não é um objeto entrando na sua casa. Deus não é um objeto ao qual você deixa lá no cantinho, de vez em quando você vai orar e adorar, não. Deus é um Deus vivo de adoração. Ele tem que arder, ele tem que queimar. E ele tem que fluir no seu coração. Deus abençoe poderosamente. Eu declaro uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana abençoada. Eu declaro uma casa liberta. Eu declaro uma casa livre de demônios, uma casa livre de setas de Satanás, uma casa livre da inveja. Eu declaro uma empresa abençoada, uma empresa consagrada, uma empresa guardada do Senhor. Eu declaro colaboradores dispostos a servir o reino junto com você. Eu declaro um tempo precioso, um novo tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.